Oi, pessoal. Hoje começando mais um podcast SESREI e com a turma do 8º período, mais especificamente com a disciplina de Direito do Consumidor. E só para introduzir o assunto de hoje, eu até separei aqui uma sinopse do site Adoro Cinema, porque qual é a nossa proposta? É analisar criticamente o documentário A Conspiração Consumista, que está disponível na plataforma, no stream, na Netflix. É relativamente novo comparado a outros documentários e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, pessoal? De assunto, de práticas abusivas, a gente fala de publicidade, nós já estudamos oferta, publicidade e agora há pouco práticas abusivas. Então, por que não unir o que a gente vê em sala de aula com o que acontece no mundo através da arte, de um formato muito mais leve, que é estar em casa e assistir um documentário, assistir um filme que você se reconheça enquanto estudante, enquanto pesquisador e principalmente enquanto consumidor e ou não consumista. Então eu vou ler aqui para vocês só para a gente se ambientar no objeto aí, na nossa temática de hoje, tá certo? A Conspiração Consumista é um documentário subversivo e revelador que expõe as táticas ocultas e as estratégias secretas usadas pelas grandes empresas para manter os consumidores presos em um ciclo interminável de compras. Escrito e dirigido pelo indicado ao Prêmio Emmy, o filme revela os truques de manipulação que as marcas mais poderosas do mundo utilizam para criar uma necessidade constante, levando todos a gastar mais do que podem pagar. Com a colaboração de uma equipe, então ele traz essa questão técnica e continua. A verdade por trás das marcas mostra como as mentiras que as grandes empresas nos vendem têm um impacto profundo em nossas vidas pessoais e econômicas. Este é um relato ousado e revelador que as grandes corporações não querem que você saiba, uma jornada por um mundo secreto de manipulação e consumismo desenfreado. Meninas, e aí, vocês, primeiramente, só para colocar meu ponto de vista, a primeira vez que eu assisti esse documentário, lógico que você sabe de algumas coisas, a gente sabe que a vulnerabilidade é grande, que a gente é vítima, que é muito bom comprar, né? Que a gente vai ganhar um dinheiro a mais no salário. Sempre a gente vincula tudo que ganha mais ou um possível prêmio ao consumo. Ou seja, a gente até já estudou em sala de aula essa confusão que existe entre felicidade e consumo. Mas realmente eu fiquei muito surpreso com as táticas que o documentário traz, né? Ele foca muito na Amazon, né? Acho que é o carro-chefe aí, até pela grandiosidade da empresa. E vocês se surpreenderam, o que acharam? Depois a gente vai fazendo aí, contando cada mentira que o documentário traz para nos fazer repensar, né? E aí, o que vocês acharam? Na realidade é o seguinte... Seu nome? Claro. Meu nome é Maria Eduardo, como o Diego já falou, sou aluna do 8º período aqui da SESREI, do curso de Direito, e é um prazer estar ao lado de vocês. Prazer nosso. Sou suspeita para falar, né? E sobre o documentário, assim, você fica super reflexiva, porque assim, eu terminei, quando foi no final, eu fiz, meu Deus do céu, você nem sonha que existe aquela grandiosidade por trás da venda de um produto, e na verdade, você percebe que, como o próprio título é bem sugestivo, conspiração, então tudo está justificado, tudo tem um motivo. Desde a seleção de cores, de formato de site, de seleção de, não, esse produto vai primeiro, esse produto vai depois. Então, tudo é premeditado justamente para induzir você a comprar o que você quer e muitas vezes também o que você não quer. Você acaba sendo deixado levar por esse mercado, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, a realidade, né? Nessa era de informação, de tecnologia, estamos todos muito incluído nesse mercado e não tem muito... É alvo, né? Somos alvo, é verdade. E aí? É verdade. Meu nome é Bianca, também sou aluna do 8º período do curso de Direito e faço das palavras de Eduardo as minhas, é um prazer estar com vocês, mas eu também achei muito interessante porque, como o Eduardo falou,
todas as marcas, elas fazem tem toda uma preparação por trás da criação de um produto, por menor que ele seja, para que a gente fique preso naquilo, né? E de certa forma acomodado, como foi uma parte lá que eu achei interessante também, que a gente tem hoje esse comodismo de estar em casa, estar escolhendo o produto que quer, naquela facilidade de... Exatamente, com um clique. Eles batem muito nessa tecla. É muito rápido, muito fácil, então se tornou mais acessível. Hoje a gente está, de uma certa forma, preso a essa ferramenta, nessa forma de conforto mesmo. E eu achei interessante também quando fez a comparação com o filme Wall-E, que é um filme que eu gosto muito, eu já assisti várias vezes e é como uma bola de neve, né? É sempre aquilo, a gente consome, a gente produz, a gente consome, a gente produz. E produz o quê? Produz lixo. Produz muito lixo. E a gente sempre está nesse consumismo que, de certa forma, a gente não é benéfico para a gente e a gente está sempre preso. Sempre preso. E não só isso, essa parte que eu achei super interessante também, de quanto mais você consome, mais você precisa produzir. Tanto a gente, consumidor, que produz lixo, até porque lá eles trazem inúmeros dados, assim, absurdos e grandiosos. E, tipo, minoria é reciclável, até porque a maioria eles falam, não, são as informações falsas, né? Pra justamente maquiar essa realidade por trás daquilo, para deixar o consumidor com aquela visão mais fechada sobre todo aquele processo. E também não só isso, essa parte de produzir, é tanto a gente produzir lixo, que são os resíduos, que é inerência àquele produto, como também o próprio fornecedor produzir cada vez mais. Exato. Porque fica aquele negócio que não, você precisa trocar, fica obsoleto, que chama até de uma obscuridade programada, né? Então, eles criam aquele determinado produto para ter uma vida útil melhor, justamente para você ficar preso a sempre estar inovando. Então, essa parte de produzir é tanto o próprio consumidor, como também o próprio fornecedor. Ele fica vinculado e obrigado a dar continuidade naquele ramo de atividade. Exato. Ruth. Boa noite, pessoal. Me chamo Ruth, também sou aluna do 8º período. E uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, no documentário foi a questão do descarte, sabe? De todo aquele lixo, de todo aquele... Aquela animação das montanhas. Isso, né? do descarte. É chocante. E interessante que quando a gente vê a questão da reciclagem em si e o descarte daqueles lixos, ao invés de reutilizar de alguma forma, eles mesmos mandam destruir, botam fogo, enfim, para que não seja, por exemplo, os catadores de lixo. Eu vi a parte em que a gerente mandou a funcionária jogar fora. Né? Isso para que os catadores de lixo não pegassem, não porque isso para que não seja consumidor dessa marca, para que não seja vinculado, né, a isso. E é um pensamento tão assim medíocre, um pensamento tão assim ridículo, assim, porque ao invés de a gente deles, no caso, olhar para o lado da pessoa que está ali catando o lixo, necessitando daquilo, eles preferem manter a aparência, manter um certo nome, um certo vislumbre daquele nome, daquela marca, e em vez de olhar para a real necessidade. E aí acaba prejudicando ainda mais, tanto no quesito do lixo, tanto no quesito da moral, tanto no quesito... Em todos os âmbitos, eu acredito. E até a funcionária pediu demissão por isso, né? Porque não queria estar vinculada àquilo, e eu achei... E, na verdade, não só isso também, porque a gente percebe muito essa grande produção e muito se pensa, não, muitos com pouco e poucos com muito. Mas, na verdade, ele traz várias realidades lá no filme, né? Traz várias questões. E aí tem, por exemplo, em relação à doação de roupa, que a gente acompanha muito nas mídias, né? Não, famoso, vou fazer um limpo do meu closet para doar. Isso. Só que, na realidade, às vezes, o que é o excesso também é prejudicial. A falta é prejudicial, mas o excesso também, às vezes, lá eles colocam, tem 30 milhões, acho que era, não sei se me engano, acho que era Gana, que estava lá sendo demonstrado. Aí falou que tem 30 milhões de habitantes. Isso. Eles produzem 15 milhões de roupas por dia. Então, chega lá, 15 milhões de roupas por dia para ele. Quando você vê, o mar é tomado de roupa. Então, percebe muito que, às vezes, essa parte de você, não, vamos pensar no próximo. Só que, na verdade, o grande problema está nas próprias empresas. Porque não tem condição, às vezes, acaba prejudicando mais. Porque chega no momento que ele não consegue mais utilizar as roupas. Então, fica assim, uma montanha de muita roupa, sapato. E a produção é tão assim, é tão enorme que você não dá conta. Exatamente. E tem um personagem falou lá, uma frase que eu vi, o joga fora. Para onde vai jogar fora? Não é. Essa questão, não sei se vocês observaram. Enquanto consumidores, né? Quando se fala que um produto
recicla, que uma empresa ela é comprometida com o meio ambiente, ou então até quando a gente faz um limpa no guarda-roupa, nos dá uma sensação de coletividade, Sim. né? A consciência Eu limpa estou ajudando outras pessoas. Exatamente. E, inclusive, algumas marcas, até a própria Samsung, se eu não me engano, ela recolhia, tinha um ponto de coleta, né? Então, você passa a falsa impressão, aí eu não vou ser irresponsável em dizer que a Samsung foi o exemplo que me veio, mas para onde ela dá, qual o destino, né? A destinação desse lixo. Mas nos dá uma sensação de que você está participando, você de alguma forma está contribuindo para a não degradação do planeta, não é? Igual a questão da logozinho lá da reciclagem. Que aquela especialista ela vai mostrando a que especialista recicla, vai né? mostrando, engenheira química, né? Isso. Ela vai mostrando o logozinho da reciclagem, só que muitas das vezes aquele logozinho é só falsa aparência. O que realmente acontece com aquele objeto, com aquele plástico, enfim, aquela... Que a tampa, ela diz. Isso, a tampa, o saco de salgadinho, tudo. É tanto que teve até uma coisa que eu fiquei assim, surpreendida. Eu fiz, meu Deus, que pessoa genial e mágico. Que é o rapaz que coloca um rastreador na tela do computador e ele conseguiu, foi lá na Tailândia. Para ver onde vai parar o lixo, né? Quando, assim, é absurdo. O pessoal tendo acesso... Porque isso, não sei se vocês observaram, que eles tocam um pouco no assunto. Existem ajustes das nações, dos estados, sobre, principalmente nas relações internacionais. Nosso país ele só pode produzir tantos, essa quantidade determinada de gás carbônico, de lixo, tudo. Até na palestra aqui, o professor Fabiano Raposo trouxe o curta-metragem, que fala muito sobre isso, essas táticas de criar fábricas em outro lugar, né, em outro país, ou mandar o lixo, como o documentário ele fala muito, né, para outro lugar, dar uma destinação. Então, quando aquela frase ou aquela informação vem, nós estamos mandando os produtos com avarias, ou então os produtos usados para a África, o que é que vem na nossa cabeça? Que a gente está ajudando, né? É uma marca comprometida. E se é uma marca comprometida, a gente até falou em sala de aula, o princípio da confiança. Você começa a confiar naquilo que você está comprando. Tanto na qualidade do produto, como no comprometimento, ou pseudo, ou falso comprometimento daquela marca. Pessoal, mas eu vou dar só uma ordem aqui, que eu fiz umas anotações de acordo com a divisão do documentário. Para quem não assistiu, vale muito a pena assistir, trazer essa visão crítica do seu papel aí enquanto consumidor, enquanto cidadão. E o documentário ele é dividido, a gente pode dizer assim, tem muito sarcasmo, né, no texto, como se fosse uma assistente virtual guiando aquilo ali. Então ele divide em 5 pontos, ou como queiram, 5 mentiras. E a primeira é: venda mais. Eu vou ler as 5. Venda mais, desperdice mais, minta mais, esconda mais e controle mais. Só para a gente organizar o nosso papo, né? Então, o venda mais, quando ele traz toda a temática e divide por assunto, é como se esse venda mais fosse uma ordem aí, um imperativo para o fornecedor. De qualquer forma, venda mais. Se a gente parar para analisar toda a tecnologia que é já vai para a garrafa de novo, usar como exemplo, né? Essa garrafa. Se a gente usar o preço dessa garrafa, que é um preço alto pela marca, tudo, mas ela por si só, se ela fosse produzida em pouca quantidade, não pagaria, não é? Então o documentário traz isso, essa questão de venda mais, porque vai produzir muito mais na justificativa de baratear. Mas uma frase que eu peguei desse recorte, que eu quero comentar com vocês é: garanta uma aparência sempre impecável. E aí, o que é que vocês acham disso? Por parte do fornecedor, de garantir uma aparência. A palavra-chave aí é aparência sempre impecável. Isso é seguro? Isso é correto? Ou isso faz parte mesmo da publicidade, que a gente quer comprar o que é bonito, o que é perfeito? O que é que vocês acham?
Acho que é como o Ruth falou, essas grandes empresas, elas é uma verdadeira maquiagem, né? Que a gente É uma não... ilusão muito Exatamente, uma ilusão, para que a gente não consiga ver a realidade de como tudo acontece lá dentro, de como tudo é feito, de como tudo é descartado depois. E eu achei muito importante o documentário, porque a gente quebra todo esse tabu, né? Porque a gente de fora acha que é uma coisa, mas quando vê A gente é bem enganado. totalmente É, diferente. né? E é uma coisa tão sutil, É. tão assim, E maquinada. tão genial, E, né? vai nos mínimos detalhes que a gente não percebe. Até a gente assistir certos documentários como esse, por exemplo, a gente realmente abre os olhos para muita coisa. Por exemplo, o Duda citou, antes da gente conversar aqui antes da gente iniciar a nossa conversa, a questão do brinquedo, da cachorrinha. Meu Deus do céu. O cachorro não tem a necessidade de ter vários brinquedos ou algo assim, mas Se cria a necessidade. mas né? a gente inconscientemente cria essa necessidade até a gente cair na real e ver, meu Deus do céu. Porque comprar Depois. é forma de amor. É verdade. É. É gesto de amor. E não só isso, também o medo de ficar de fora, né? Você É, eu não sei se vocês exato. estão acompanhando aquele ursinho, Labubu, alguma coisa assim. Sim, Inclusive, saiu até uma matéria. Me Não. ajude. O que é Aham. isso, Mas, Labubu? não, esse aí eu É, não sobre- acompanhei, não, mas a questão do é- Bob Goods, a questão do Pronto, Bob é Goods muito- foi uma é fé. sobre Eu esse tô negócio- entendendo nada, bora. Sobre essa aparência, sobre a aparência precisa ser Isso. impecável. Porque o marketing tem que ser muito bom. Hum. Porque justamente é ele que vai gerar esse desejo no consumidor. Tem uns bonequinhos agora vendendo, bem feinhos. Bem feinhos, sabe? Parece uns monstrinhos. Gilberto, tem como botar na edição? Bota na edição, Não é que- Gilberto. Vou pesquisar. Ah, também, Eduardo né? também. Qual o nome? Labubu. Eu acho que é Labubu o nome. Pronto, também que é uns Labubu, que monstrinhos. boneco feio, gente. Gilberto vai feio de colocar. verdade. Pois é. Aí só que aí tem uma matéria aqui no portal do Meu Pessoal, e vocês participem, viu? Olha, Fala com a gente. Pois é, aí tem um portal aqui da Isso é um Teletubbies moderno. Melhorado. melhorar. tipo isso. Aí pronto, aí tem um portal aqui aqui de Campinas que colocou esse negócio no Instagram, né? Ah. Aí falou, não, porque gerou uma grande necessidade, o pessoal tudo comprando e não sei o quê. Aí citou os famosos. Quem usa é fulaninho de tal e fulaninho de tal. Simplesmente tiveram que fechar as lojas presenciais porque não estava tumultuando de gente. Não, isso é um absurdo. É Tem um noção cúmulo disso? do cúmulo. O absurdo Eu disso. não aguento. Teve que uma coisa fechar, não dessa. sei por quantos dias, A porque gente não estava pensa conseguindo pra suprir. Não. É outro ponto, é justamente isso. Lá no documentário ele fala sobre em relação a essa formatização dos sites e tal. Ele fez, olha, tem que ser o mais rápido possível. Por isso que é um clique só, tem que ser o mais rápido mas possível não dá pra você não ter tempo. tempo de pensar de forma crítica e racional. Será que eu Foi lá, preciso comprou disso? e pronto. É tanto que fez, olha, se você realmente precisar daquele negócio, você bota no seu carrinho por um mês. Passou um mês, você precisou, você realmente precisa. Só que tem muita gente do carrinho, cheio. Quantos milhões de O meu carrinho tá lotado. Vocês querem mostrar o carrinho de vocês aqui, expor? Não, Não, tô brincando. Eu apaguei meu aplicativo. Eu também. Olha, uma tática aí. Uma tática. É. Eu apaguei o aplicativo Apagar. da Shein, da Shopee, porque realmente, O meu da Shopee quando tá- menos É esperava, eu tava viciante. lá na E não, e tipo, você na não coisa. precisa de nada, é só você vai- viciante. É você comprar o que você quer e o que você não quer. Porque Exatamente. você não acaba precisa. descendo, aí vai... O que é que vocês acham, e vocês da turma aí? De Ai, alguma eu forma, Ryan da Shein. de alguma forma, é saudável? Vou logo dando o ponto. O consumo, ele é saudável, ele é necessário? A resposta é depende e é com vocês. Ou ele atualmente ele tem um aspecto muito mais maléfico, ele traz mais más consequências para a população. Essa questão de aparência, porque a gente quer comprar. Né? Eu já usei esse exemplo em sala de aula com vocês, e ele fala da indústria da moda. Né? Fala Sim, muito da é. indústria da moda. O que é a necessidade, a diferença de necessidade do que a gente quer. Eu acho que o meio termo ele é importante. Não é? Mas quando a gente fala da necessidade, né, de impor uma necessidade, nossa realidade, a gente mora em uma cidade não tão quente, mas ainda é quente, porque é uma região quente de um país tropical, não é? E vem muito pronto, vamos dizer assim, principalmente de marcas estrangeiras, uma moda que não é a nossa. Casacos muito quentes, por exemplo. Europeus. Então, o primavera, verão, o outono, inverno, a gente não tem esse inverno condizente com
onde esses produtos foram criados, mas a gente compra. Então, existe uma saúde no consumo. Ela não é controlada, né, atualmente. Eu mesma tenho muita roupa que eu só usei uma vez. Eu comprei só pra todo meu evento TikTok, tá todo mundo usando, todo mundo comprando, eu comprei pra mim também. Eu vou só completar. Ela só sai com a gente se ela comprar uma roupa nova. Chique, rica, herdeira. Sasha Meneghel. Essa já não era Não. Olha, também repense. Tem que ter uma Momento pra você repensar. Ou seja, nós somos resultados de geniais e cruéis campanhas publicitárias. Sim. Você se sente menor. Hoje tem essa ideia que o consumo é terapia, né? A galera usa o consumo como terapia. Aí o que, é que as empresas tentam fazer? A experiência do cliente é o que conta. Então, se chega na sua casa, vamos falar um celular. Você chega na sua casa, o celular. Fazer um box. Tem Só coisa vem melhor. num saquinho bolha, você. A embalagem, eu já vi estudo sobre isso. É uma A experiência. sensação, a experiência. Porque depois que você abre, você vai fazer o que com a embalagem? Você não usa a embalagem, só usa o produto. Pessoal, aproveitando que é um ambiente acadêmico que a gente está e dando uma dica sobre leitura, sobre isso, sobre consumismo. Eu li agora há pouco um livro Nação Dopamina, que fala sobre vícios. E é uma psiquiatra ou psicanalista, me desculpem, que ela traz um exemplo de um paciente, logicamente todos autorizados, né? Que o vício em compras era tanto que, logicamente, ele se endividou, super endividou, né? Que é um assunto, é uma lei muito atual nossa e isso tem um alcance muito coletivo, né? E o que é que ele fazia quando o João falou sobre embalagem? Como ele não conseguia custear mais as compras, que ele já estava muito endividado, ele precisava de alguma coisa para estimular o prazer. Então ele comprava, então o prazer, a excitação da compra começa na escolha de colocar no carrinho, de esperar chegar. Então ele comprava, abria e devolvia. Meu Deus, que loucura. E se você parar para pensar, isso é muito próximo. Tem memes, né, que dizem assim, é muito triste a vida sem ter nenhuma compra para rastrear. Pois é, tudo nos leva a comprar cada vez mais. Mas numa época dessa, que a gente na Alfredão ia passar na linha, a menina disse, olha, tu vai comprar tua volta? A minha dona passou. Verdade. Eu vou comprar outra. Eu consigo mandar costurar a minha e tá tudo bem. Porque assim, numa época dessa, o pessoal sempre, roupas, sapatos, quando começa o documentário lá, né? Começa com os sapatos da Nike e tal, que teve aquele problema que não saía de uma hora para outra, começou saindo. O pessoal comprando cada vez mais e tal. É um problema. Mas é porque, na realidade, ele também aborda esse ponto. Hoje, os produtos estão sendo fabricados justamente para não ter conserto. Sim, É mínimo, pensado. A Apple mesmo, se você trocar... eles fazem... Eu sabia. Mudaram, porque foi, inclusive, foi a Apple mesmo que mudou, mas antes você, por exemplo, acho que até agora, não sei, se você trocar a tela, ele fica acusando que a tela não é verdadeira. Não, mas isso é no caso, não é porque ela acusa, é para você fazer a troca na Apple. Certo. A Apple fornece esse serviço de troca de bateria, tanto que a vedação deles é única. Você só conseguir a vedação do telefone do IPv8 de água se você trocar a tela na Apple. Se você trocar em qualquer outra coisa, você não ganha. Então compromete o funcionamento do produto. Exatamente. Com certeza. Ele aí com uma Isso é venda casada? Não, eu acho que é para garantir a qualidade do que você está servindo. Se você Eu acho tem que como, você não tem efeito exato, mas aí você não é tem uma como forma de maquiar maquiar a venda ela. casada. Se você pegar uma peça meia boca para o seu carro e seu carro der problema, Vai dizer que foi por exemplo, não pode dar uma garantia ou você botar a culpa na Renault que o carro dele é ruim, porque você bota uma peça Atrás de em cima, outra. não, né? Entendeu? Isso aí eu entendo como uma venda maquiada. Por quê? Porque quem fabrica a tela da Apple é a Samsung. Mas isso aí é real. Isso é venda casada, pessoal. Porque ela consegue fornecer a tela de ótima qualidade sem não fornecer. O que é que a gente tem que observar? Não é para garantir a melhor qualidade ou a sua melhor experiência com a tela da Apple, do seu iPhone 16, não.
Isso é para restringir e só restringe seu poder de consumo. Que eles Aí- querem que porque você eles escolha. querem. É só isso. Você pense Isso não tem nisso, outra na coisa. verdade. Assim, a gente quer garantir a experiência. Não, a gente quer cobrar mais caro de você e acabou. É só isso. Isso é a venda Por caseira. exemplo, ele não se preocupar com a qualidade da tela, ele se preocupar com um rastreador na tela, no sistema que entende a tela para saber que a tela não é da Apple. Até porque se você vai trocar lá, é quase a metade do preço. É melhor você do porque aparelho. justamente por isso. Vai comprar outra, vai Exatamente, não O meu telefone é compensa. chifre para trocar. O meu telefone vale R$1.500. A tela para trocar é R$2.790. Existe um negócio desses? É justamente isso, porque eles são feitos para não ser trocados. E que para não Né? Você só usa o produto Reduz a para emissão. permanecer uma garantia. Né? E é mais ou menos. Mas na verdade não é fidelizar a marca. Fazer você trocar. A gente tem que pensar só uma coisa. Sabe o conceito básico de direito empresarial, que é uma empresa? Sempre lembrem disso. É lucrar. É verdade. Não é a sua experiência, não. É lucrar sempre em cima de você. A gente traz a experiência para ganhar o lucro. É verdade. Pessoal, e o ponto 2? Desperdice mais. Aí eu anotei duas frasezinhas que me chamaram a atenção. Ignorar o ódio e planejamento do fim da vida útil. Sim. Inclusive, tinha até uma observação sobre isso. Eu perguntava ao senhor e eu acabei lembrando. No finalzinho, eu não sei, eu acho que era a pessoa lá que é responsável pela Amazon, alguma coisa assim, o magrinho. Aí no final ele fala que a responsabilidade pelo fim da vida útil deveria ser da empresa e não podia transmitir para o consumidor, ser do fornecedor e não poderia ser do consumidor. Aí eu fui pesquisar e já de fato tem essas políticas, né, de resíduos para eliminar, só que na realidade Tem eficácia? Só para porque ele fala, bate muito nessa tecla, entendeu? Porque eu vi, inclusive, tem até decisão do STJ, tem teorias que são aplicadas, a teoria da vida útil, né? Só que eu vi que era mais, por exemplo, quando finalizasse a obrigação, vamos dizer assim, do fornecedor para com aquele produto. Mas eu não vi nada sobre o descarte, eu não vi nada sobre. Quando a gente fala em vida útil, vocês acham que se tivesse uma tabela dizendo que uma TV ela tem que durar 5 anos, por exemplo, Loucura. ninguém comprar. uma Essa tabela, lâmpada. Lâmpada ela diz quantas horas de funcionamento ela vai estar ligada. Mas você viu no documentário que Diminuir a vida útil da lâmpada. Mas aí a lâmpada, como ela tem a vida útil na caixinha, você pode trocar ela se ela acabar antes daquela hora. Pouca gente sabe disso. E lá na loja trocar. Você pode ir lá na loja e trocar, pois ela não aguenta aquelas horas. Eu já fiz isso várias vezes na casa. foi, olha coisa boa. Mais uma lista criada pelo governo da vida útil dos produtos. De alguma forma, iria ajudar ou não? Eu acho. Eu acredito que Eu acho não. que iria piorar. E é burocratizar demais. Eu acho À também. medida que tivesse uma tabela assim, o produto ia aumentar. informações. Eu acho que não ia ser reais. Eu acho que ia aumentar o preço das coisas e diminuir o poder de compra. Eu acho que a galera ia comprar coisa de qualquer porcaria que tivesse poder, a vida muito mais barata, que seria mais A gente já compra. A gente já faz isso. 10 vezes mais do que o que é hoje, é mais caro. E eu queria ser caro, por exemplo, um iPhone ia lá pra cima, que já hoje é um absurdo. Mas o iPhone ele vai durar 3 anos. Ele dura 3 anos. Ele dura mais. Vamos botar uma média de 3 anos? Ele dura muito mais. Ele dura mais, um iPhone 10 até hoje você pega. O meu hoje, eu acho que ele tem 10 anos de vida, 11 anos de vida. Da época do documentário ele falava que quando tiver dando problemas, só troquem o que está dando problema, mas permaneçam com o mesmo aparelho para que a gente evitasse o descarte, né? Porque não Mas sei- como é que vai trocar? Como é que eu vou consertar se é feito para não consertar? Uma pessoa que trabalhava Um iPhone que tem 10 anos de vida, ele funciona da mesma forma? Nem a pau. Até esse ano. Já começa a não atualizar mais. Já começa por aí. Ele Não já atualiza tá mais. Porque esse ano não atualiza mais. Ele vai continuar funcionando. Mas ele não é comparável a um iPhone de 2 anos atrás. Não é. A última atualização dele é essa. É a de até setembro desse ano. Que vai ser o iPhone. Pronto, a gente está no 18, no iOS 18. Até o 18.9 ele vai atualizar. O 19 ele já morreu. Esse ano ele vai tocar. Força você, obrigatoriamente. Meu ponto de vista sobre vida útil é que traria mais informação e segurança para o consumidor. 100%. Por quê? Porque eu vou escolher.
eu estou seguro. Eu escolho um produto da Apple ou da Samsung ou da Motorola. Não, o da Apple ele é mais caro, mas ele tem uma vida útil maior. Isso cabe à minha realidade? Cabe. Então eu vou comprar. Não cabe à minha realidade, mas eu só preciso desse daqui porque daqui a 3 anos eu vou trocar. Então eu vou trocar por um Motorola. Observam que eu tenho poder de escolha? Sim. Então traria mais segurança para o consumidor. Então uma prática que vocês comentaram e que é muito presente no documentário é sobre a obsolescência, o fenômeno da obsolescência, que ele é genial e cita lá a luz elétrica, né? Que ela foi reduzida porque ela não apagava, não queimava. E hoje não é que o celular ele apaga, mas as atualizações elas são feitas para quê? Para que ele caia em desuso. Então a gente é vítima de 2 formas. Pela obsolescência programada, é um bom tema para a prova, né? Está registrado. Deixa eu ir anotando. Não está registrado no vídeo aqui. Obsolescência programada, né, que parte do fornecedor, que ele torna inativo o aparelho, já que a gente está falando de celular, e a obsolescência perceptiva, que eu acho mais genial e mais cruel ainda, né? Que é a coisa, como a colega falou, assim, não, eu não tenho roupa para ir, eu preciso de outra. Então cria-se, passa para o consumidor, que ele cria a necessidade de uma coisa que ele não precisa. O TikTok é peça fundamental nisso, porque esses dias apareceu um vídeo pra mim de uma escova que fez um caixa. Foi a compra mais rápida que eu fiz na minha vida. E mais inútil. Eu quero, comprei. Eu não sei usar o produto, tá lá do jeito que chegou, quem deixou pra separar o cabelo. Aí eu não precisava disso, mas eu me senti, tava no meu cabelo. Não foi só ela, tanto que você aumentou. Foi, uma coisa que era R$70, hoje está R$189. Foi tipo, em 2 semanas, assim, viralizou o vídeo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou hoje vai ter que esperar um pouco. É muito assim, real. Influências também, né? Atrás disso. E presta. Ela presta, mas eu realmente não sei usar. Então foi muito pra mim. Então cabe aí, você pode tornar o produto perigoso, você não leu. Mas eu até no documentário mostrava vídeos de pessoas recebendo caixas e derramando. Nossa. Não, e a mulher que fez compra tipo de madrugada, ela falou, isso tudo foi que eu fiz agora de madrugada. Eu acho bonito quem tem muito dinheiro assim. Eu tô interessado pra Sim, comprar. Isso a gente vai dar uma pausa aqui e termina essa primeira parte desse episódio sobre a conspiração consumista e vamos assistir a segunda parte. Até já. Oi, estamos de volta agora com a segunda parte desse episódio aqui com a turma do 8º período de Direito do Consumidor, que a gente está fazendo uma análise crítica sobre o documentário A Conspiração Consumista. A galera estava do lado de lá, trocou, fizemos um rodízio e dando continuidade, pessoal, o que é que a gente falou, né? Só para familiarizar, né? Para fazer um resumo. A gente falou sobre, a gente dividiu, na verdade o documentário é dividido em 5 partes e nós falamos ali com as meninas sobre as 2 primeiras, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi. Não foi? Foi Minta Mais. Aqui. Venda Mais, que é a garantia de uma aparência sempre impecável do produto. O ponto 2, Desperdice Mais, que a gente falou sobre o planejamento do fim da vida útil do produto, né? Então a gente divergiu um pouco, algumas pessoas acham que é interessante, outras acham que não. O ponto 3 fala sobre, ele diz o seguinte, minta mais, né? Com esse tom meio sarcástico para o fornecedor, como chegar ao sucesso, como fazer as pessoas comprarem mais seus produtos. Então o ponto 3 é minta mais. E os pontos dentro desse ponto que é interessante, ele falou do greenwash, né, que é como se fosse um movimento para as empresas aí, será que isso é verdade? E rótulos mentirosos. E aí, pessoal, se apresentem e vamos lá, vamos falar o que é que vocês acharam. Rótulos mentirosos é um grande problema, um problema pequeno, e aí? É um dos grandes, né?
Por quê? Porque, como a gente viu no documentário, tinha o símbolo que seria reciclável e alguns daqueles produtos que estavam no rótulo não eram descartáveis. Uma especialista, né, chegou a falar sobre eles, mostrar que algumas setas eram muito similares às outras que seriam, de fato, de produtos recicláveis. E, assim, a gente só consegue perceber o quanto que a gente é enganado cada vez mais. Porque Como eu nunca... informação, verdade? Exatamente, eu nunca tinha parado para pensar em olhar o rótulo, realmente eu nunca olhei, a não ser aqueles pontinhos coloridos de lata de leite que a gente chegou até essa informação, mas assim, olhar aquele símbolo eu realmente nunca percebi. Hoje eu vou Existiam passar a olhar. vários, né? Tem. Porque ele fala, são vários tipos de reciclagem, Isso. não sei o quê, e a gente não tem como saber. E eles falaram até que eles criaram um que eles nunca viram, não sabiam nem que existia o símbolo, só para mostrar ao consumidor que, isso aqui ele é reciclável. Quando tem aquelas setinhas, a gente já acha. Só em E ver opta o por símbolo. comprar, né? Com certeza. E vocês, pessoal? Não, e assim também, a pessoa fica tipo, muito duvidosa. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Aí, se você compra um leite que é sem lactose, quem garante que é realmente? Aquelas maquiagens que vai deixar de animais, não sei o quê. Quem garante? Eu vou tocar nisso e vocês vão me responder. Não, é porque assim, você fica tipo, bombardeado de informação, você fica, meu Deus, e se não for tudo mentira? Depois de assistir isso, a gente pensa grande muito. conspiração que tipo, tudo mentira. E aí, Aí no final, Felipe, João? intolerante. Eu acho que o documentário em si ele é feito para poder causar esse medo na gente. Dá até, se você for levar o pé da letra mesmo, algumas coisas que estão ali, dá até para causar pânico, de você estar se sentindo culpado, e obviamente a gente tem uma parcela de culpa, não tem como tirar disso. Mas o que resume para mim, a primeira impressão que eu tive assim que comecei a assistir os 15 primeiros minutos do documentário é que ele é muito sensacionalista. Sim. Então Concordo. você vê que tudo dele ali é muito exagerado, principalmente ali pela Netflix também tá atacando um pouquinho, cutucando a As concorrência. marcas. Eu interpretei dessa maneira, tem vários outros tipos de abordagem. É aquele ponto, né? Se você não dá um medo na galera, a galera não muda. Então você tem que causar o pânico para poder causar a solução. Se você for só avisando, vai continuar ao ponto que a gente chegou hoje. Ao ponto que nada vai mudar, só vai aumentar o consumo, vai aumentar Mas baseado em que vocês acham que é exagerado? Eu também não acho que a gente deve jogar uma culpa nossa de consumo, de transtorno consumista que a gente tem, porque o ser humano tem muito disso, de fazer o erro e querer culpar um terceiro. Eu também acho que a gente não pode só pegar e dizer que a empresa é culpada porque ela está facilitando o meio de compra. Comércio existe desde sei lá quantos anos atrás. O comércio é o que é, ele só se adapta. Então eu também não acho que você pode só culpar a empresa por ela querer vender mais, porque se a empresa não vender mais, a gente está parecendo que está descobrindo o capitalismo agora. E não é isso. A empresa precisa vender porque a empresa tem todo aquilo que a gente também estuda lá empresarial, da questão de uma responsabilidade social que ela deve ter sim com a questão da reciclagem e de onde os dejetos vão. Isso é muito importante, foi uma das partes que eu concordei e fiquei realmente chocado quando eu vi a praia em Gana. Eu não imaginava que o ser humano tinha também a capacidade de poluir daquela maneira como eu vi. Eu sabia que poluía, mas foi um tapa na cara que eu levei vendo aquilo ali. Mas eu também não acho que a gente só pode colocar a culpa nas empresas pelo fato também da questão da facilitação da venda, que eles falam, você vai comprar com um clique. Sim. Eu acho que uma pessoa que é consumista, ela consegue simplesmente pegar o carro dela e ir ali no centro e comprar. Não acho que é culpa das empresas de estar facilitando, porque a gente precisa da internet, entendeu? Se não fosse ela na questão da pandemia, por exemplo, que a gente passou, muitas das pessoas não teriam como ter conseguido se manter ali, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. Realmente o documentário tem que chocar, e foi uma parte que me pesou bastante, que foi na parte de ver a praia. Realmente eu fiquei bem indigesto vendo aquilo, aquela roupa grudada com sal, sei lá o que era aquilo. Eu fiquei bem impactado. Mas a gente também não pode, eu acho, tirar a culpa da gente. De, por exemplo, ela deu o exemplo dela, de querer comprar sempre que ela sai. Eu, por exemplo, ela não é uma regra. Eu vejo, pelo menos no meu convívio, como uma exceção. Entendeu? Ela gosta de comprar a roupa dela, é o hobby dela, é a maneira dela. Mas, por exemplo, na minha, eu uso coisas até, tipo, e o máximo do máximo. Eu, como colega, deu o exemplo do celular dele. Ele tá usando até, tipo, parar de vir atualização. Foi um questionamento que eu também vi quando ele se força a trocar também. Se força a trocar. Mas eu vou trocar porque eu não gosto de perder dinheiro. Então, se eu não trocar agora, para eu vender depois, eu vou vender mais barato. Isso vai desvalorizar. Então, se eu trocar agora, eu ainda consigo pegar basicamente perto do que eu paguei
e ainda vou conseguir trocar para o mais novo. Mas eu não já vou comprar o 16, eu vou comprar o próximo, o 11. E ano que vem ele já para de assim vai desatualizar. E assim eu vou sempre um ano antes da atualização. É bom que vocês observem assim, que essa não é a nossa realidade, não é porque não existe, não é? Isso é uma realidade quando a gente fala dessa diferença que existe entre o fornecedor e o consumidor. Então parece uma frase meio que pronta, mas é por isso que a gente precisa entender enquanto operadores e profissionais do direito. Nós somos manipulados, sim. E que bom que a gente não nota. Agora é bom para quem? Para as empresas. Então assim, eu tenho controle, eu posso pegar o carro, eu vou? Não, porque seria quase que uma idiotice se existe uma grande facilidade para mim, né, fazer as coisas, comprar em um clique, mas não é problema a facilidade. O problema é como vamos botar a personagem, né? A ex-funcionária da Amazon, ela relata quantos 1000 funcionários propuseram uma greve, né? Por quê? Porque eles trabalhavam para aquilo. Aquilo é uma ciência para quê? Para lhe enganar, para que você compre sem. Por quê? Porque a empresa sim sabe que você está triste, você vai comprar, você recebeu um dinheiro a mais, você vai comprar, você quer parecer com alguém que você acha bonito na internet, então a gente se compara o tempo todo. Esse estudo psicológico, ele existe. Eu vi que você falou a respeito de que você pode pegar o seu carro e comprar, ou você prefere dar um clique e comprar em casa, né? Exato. Eu vi, acredito que antes de ontem, que a geração Z, que é a nossa, nós saímos de casa para testar o produto e comprar pela internet. E eu sou essa pessoa. Porque é mais barato. Eu saio para testar uma maquiagem, né? Você pega um cupom. Então, assim, acho que por isso a venda na internet ela se tornou tão facilitada, porque a gente consegue desconto. Assim, não quer dizer que pessoalmente as pessoas não vão comprar. Isso é maravilhoso. Mas assim, é muito né? bom. Mas assim, pra você ter noção, como a nossa geração a gente sai de casa, sente o cheiro do perfume, testa a maquiagem, prova o batom ou a roupa e vai, chega em casa e é uma internet. tendência que as lojas elas tenham como se fosse pontos de venda, pontos de troca e de testes. É tipo um suporte, né? Um suporte, porque a compra realmente se dá pela internet. Muitas vezes quando você compra na internet, a própria loja que está ali dentro daquele site é a loja física que estava aqui. Então você foi lá na loja, está mais caro. Você compra no site, é a loja que você foi. A Magalu faz muito isso, né? Você compra todas as lojas. Hoje em dia... Hoje a gente vai comprar o presente dele ano passado, na Centauro. Aí provou o tênis lá, eu fiz pronto, aí você fez aí eu fiz, olha no site pra mim quanto é que tá. Tá mais barato. Porque eu sei que na Centauro você pode comprar no site e retirar na mesma hora. Então eu testei o tênis que eu testei, eu comprei pelo site, você já Eu fiz isso também. Porque a loja... Muitas vezes eles cobrem um preço, né? Não, ela dá essa opção a você. A loja da Centauro, como ela não é franquia, ela consegue abastecer o sistema, entendeu? Se você for tentar pegar dos dois lados, tanto do lado do consumidor, que pra mim, assim, entre aspas, bem aspas, assim, tipo, a gente é manipulado. Beleza. E se a gente for tentar olhar dos dois lados, eu acho que não dá para ter uma verdade absoluta, entendeu? A empresa precisa vender, ela precisa para poder gerar emprego, para poder... Tudo é feito bola de neve. Se a gente tira isso das empresas, quebra e aí causa um problema muito maior social e econômico, e por aí vai. Tirar da Amazon que faz essa quantidade de desperdício, ela vai quebrar. Professor, eu acho que se você diminui em questão de faturamento de empresa, eu acho que abala de alguma maneira. Eu não sou economista, eu não consigo. Por isso que ele mas é todo o sistema. Ele deixa de contratar mais, ele deixa de fazer alguma outra coisa. Mas ele é o mais rico do mundo. Mas é porque define a forma que a pessoa trabalha. Por quê? Muita gente trabalha com um lucro elevado e muita gente trabalha com um capital, girando, entendeu? E ganha mais no giro. A Amazon, por exemplo, passou vários anos sem ganhar dinheiro. Ele só empatando, até ele achar o sistema onde ele conseguia ganhar dinheiro. Então, e a maneira que ele está ganhando dinheiro? O dinheiro dele é no giro. Foi a roupa, né, que ele falou. A maneira que ele está trabalhando, ela é sustentável? Não. Eu acho que quase não. Agora, algumas coisas que eu acho que deveriam ser levadas em conta em documentários como esse é a questão da reutilização de matéria-prima. Muitas vezes a gente fala de obsolescência programada, né? Aí a China, por exemplo, hoje ela produz produtos de baixa qualidade que a gente sabe que a obsolescência é extremamente pequena. E a maioria desses produtos é feito com produtos recicláveis.
Por exemplo, a China hoje é o maior comprador de para-choques quebrados do mundo. Por quê? Porque o plástico do para-choque é derretido e é transformado nesses plásticos, nessas bugigangas que a gente compra. Garrafa PET. Então isso muitas vezes não é mostrado. Você tem que procurar muito a fundo para conhecer. Eu confesso que eu achava que todos os nossos objetos, tudo que a gente viu lá, que viram lixo, que vai parar, meu Deus, na Tailândia. Mas assim, eu imaginava que quando a gente fizesse, não generalizando, né? Mas quando a gente fizesse o descarte, aquilo ia ser desmanchado, ia ser produzido de outra forma. Reutilizado. Não 100%. Mas assim, quando eu vi o documentário, eu fiz, Não, na meu verdade, Deus. Porque depende da separação, né? Se você fez A Amazon ia fazer isso, né? Se você faz uma E separação... aí ele traz essa questão do greenwash depois que é o controle mais lá no final do documentário, depois que a Amazon ela cedeu a greve, né, e ela se comprometeu o compromisso climático, ela aumentou as emissões dela em 40%. Meu Deus. Então é uma forma de controle muito grande. Mais uma pergunta para vocês, quando a gente falando de rótulo, de verdade, né? O que é que o direito poderia agir em relação a isso? Como o direito poderia agir em relação a isso? Né? A colega falou, eu tenho intolerância à lactose, né? Será que a questão da reciclagem, a lei, a legislação, os legisladores têm poder em relação a isso? Acho que deveria ser mais transparente, né? Eu acho que deve aumentar a fiscalização, Exato. porque a maioria dos problemas é relacionada à fiscalização. Se ninguém fiscaliza, eu consigo burlar o sistema e consigo enganar todo mundo. Mas a gente não Então, se tinha eu informação fiscalizo- também tipo, para que denuncie, para Não, que mas faça isso uma fiscalização. não já está... Aí só quem tem a técnica. O direito geralmente não já regulamento o que é para ser feito. Alguém sabe, né? Só Alguém que quem sabe. garante Mas aquela- no caso a engenheira, ela conhecia Quem e ela garante? Ela saiu, ela pediu demissão e foi pro governo. Exatamente. Não, essa foi a da Amazon. Foi os dois pontos assim do documentário que eu me senti realmente enganado e manipulado, foi nessa parte da reciclagem, porque realmente a gente sai com a boa intenção, igual ela falou, de fazer a doação, e isso é uma grande canalice pelo menos do meu entendimento, das empresas de não estarem sendo 100% transparentes com o que elas vão fazer. Por exemplo, a Samsung pega seu celular antigo e você pega um novo com desconto e você acha que está fazendo ali um meio sustentável por conta de bateria de processador. Vai pra onde Só que isso? você não sabe exatamente para onde vai. pra onde? E a questão debaixo da terra. da obsolescência programada. Obsolescência. A obsolescência programada. Eu achei aquilo ali uma baita canalice com a gente pelo fato de você mesmo prejudicar um produto seu para que ele atinja, para Deixa depois muito você claro jurar. qual é a finalidade da Muitas empresa, vezes né? a finalidade desse produto é se transformar em lucro novamente. Países inferiores, né? Compram esses telefones, empresas pequenas compram esses telefones para revender. Então eles pegam 10 telefones horríveis e transformam em um bom. Aí revendem. Hoje em dia no Brasil tem uma loja assim que é Troca-Fai. Você compra aparelhos recondicionados. Geralmente esses aparelhos vêm de outros países, já foram descartados nessa forma de troca. Frankenstein. Aí eles vêm, a galera troca as peças, pega as melhores peças do outro e volta a telefone recondicionado e vende no Brasil. Muitas dessas lojas que você encontra aqui, que não tem autorização da Apple para a venda, que vendem Apple, geralmente a maioria dos iPhones são esses, são recondicionados. Seria uma saída, né? Porque o ponto 4 ele fala sobre esconda mais, que é quando manda o lixo ali para outro país. Mas se houvesse uma política de reutilização, né? Nem que seja com um produto mais barato, com uma vida útil mais curta. Só que aí já entra no ponto que o senhor falou de rótulo adulterado, né? Porque a maioria desses telefones recondicionados, a galera põe na caixa de volta, as caixas que foram descartadas, tem um comércio de comprar essas caixas que foram descartadas. Meu Então Deus. você 600, compra uma caixa de e você iPhone é faz, R$200. e você cria o lacre. E muitas vezes, quem é o consumidor? Eu estou comprando um telefone novo, vamos por um iPhone, que é o que a gente mais fala. Você vai comprar um de 16 mil, você pegou ele aqui pronto, tá na mão. Você não vai olhar se o e-mail é o que bate na caixa, você não vai olhar o código de barra. Você só quer saber... Você já está excitado com aquilo, né? Você vai fazer o quê? Você vai descartar a caixa novamente. Você comprar um iPhone 11 tem o quê? Uns 7 anos? 8? Por aí, acho que Pronto, 7, aí 6 você anos. vende, vamos dizer, eu tô só com o iPhone 11 aqui para vender ali no Facebook ou LX, é R$1.200, mas se ele tiver com a caixa, é R$1.600, R$1.500. Já é outro comércio que você Vamos cria. guardar as caixas. É justamente enganar isso. o povo. Aí a galera compra o lacre, fabrica o lacre e lacra de novo. Aí você compra,
Muitas vezes você não olha a data de ativação do telefone, não olha o e-mail, não olha o... Aí recai muito a nossa responsabilidade de leitura, de fiscalizar, de pesquisar, né? Pessoal, e o ponto 5 ele traz o controle mais, né? A maneira acho que o documentário, o cerne da questão é como a gente é controlado. E ele demonstra muito isso, né? Ele fala sobre informações mentirosas, ele fala sobre publicidade, ele fala sobre descarte, ele fala sobre obsolescência programada, perceptiva. E para fechar aí, de alguma forma, sim ou não tem problema não. De alguma forma, a mensagem do documentário, e cá para vocês também, a mensagem do documentário lhe fez repensar para mudar de alguma atitude sua, e qual atitude mudar? Sem dúvida. Eu acho que tem um olhar mais crítico e principalmente, eu sou um cara que, tipo, eu sou meio que fanboy mesmo. Quando eu gosto de um negócio, de uma marca, por exemplo, Apple, eu gosto mesmo e quero comprar tudo deles. Só que aí, tipo, vendo esse documentário, eu comecei a ver que nem todo mundo ninguém é santo, entendeu? Então, assim, por trás daquilo ali, você às vezes defende uma marca, igual muitas pessoas têm. Tem gente que, se tivesse dinheiro, só comprava Gucci, só comprava Versace, só comprava Apple. Então, assim, você tem que ter um olhar mais crítico para tudo. Ver o padrão que aquela empresa tá ali. Por exemplo, uma Unilever, se realmente ela diz que não está usando os produtos em animais, você realmente ter a sua responsabilidade de ver o que é que você está financiando, entendeu? A lei, que não, é um meio de financiamento. Você está só ali comprando uma marca, defendendo uma marca. Então, acho que a gente deve ter um cuidado justamente pro que eu achava sensacionalista no início do documentário da mulher da Amazon, falando que queria ter coragem de olhar nos olhos dos filhos dela depois. Realmente, eu sendo pai hoje, eu quero realmente ter um olhar mais crítico, e se a nossa geração nova tem um olhar muito mais aberto do que a antiga em relação de responsabilidade ambiental, eu acho que a gente vem evoluindo bastante. Então, para mim, é ter um olhar mais crítico e analisar bem antes de comprar, se fidelizar uma marca, comprar alguma. Eu também penso assim, que nem você. Porque, assim, uma das partes mais chocantes para mim do documentário foi ver a quantidade de comida que a Amazon desperdiça. Tem algo assim, tanto da lojas com roupas ou a parte de comida, alguém no documentário, eu não vou lembrar quem de que participaram, falou por que não dou para caridade. Só que eles não querem aquele produto circulando com tanta facilidade. As bolsas que a gente via no lixo, bolsa da Coach cortada, Gucci, era uma coisa assim, chocante. E quando eu olhei a comida, eu fiz, cara, eu adoro a Amazon, mas depois dessa eu tô... E eles até agora fizeram aquele... Mas eu acho que isso não pode ser aplicado ao Brasil, porque eu não sei se ainda está em vigência, mas até um tempo atrás a Anvisa proíbe a distribuição de alimento. Então tem uma reportagem antiga e muito bacana, que um dono do restaurante, todo dia, quando terminava o período do almoço, o resto da comida das panelas não era o resto, era a comida mesmo. Ele ia doar para a galera e a Anvisa bater em cima dele. Aí o que foi que ele fez? Ele saía com um saco de moeda de R$1, dando para todo mundo que ia lá pegar comida no final do... Para comprar, né? Para comprar, porque a Anvisa proíbe a doação de alimentos no Brasil. Eu não sei como é fora, mas quando aquela moça do restaurante fala que era obrigada a juntar toda a comida para não dar para ninguém. Aqui, o McDonald's. Se você faz um pedido errado no McDonald's, se você morder aquele sanduíche e você for lá devolver, eles vão jogar o sanduíche inteiro no lixo. Eles podem apenas cortar a parte consumida. Não precisa nem botar, não. Eu digo... Não. É muita intimidade com o que eu acho que seja muito intimidade. Por exemplo, o desperdício poderia criar um sistema de adubo, porque comida vira adubo, né? Adubo de terra, criar alguma coisa do tipo, entendeu? No caso do McDonald's, por exemplo, que é uma marca, eu acho que não precisaria, por exemplo, se fosse para doação de comida, não sei se teria a possibilidade de, por exemplo, não ser uma embalagem, por exemplo, se fosse para doação, não necessariamente uma embalagem que evidenciasse a marca, de não ser tipo, a comida do McDonald's que está indo ali para doação, porque alguma forma teria que ter um interesse de acabar o desperdício e doar o resto da porque comida, da parte das roupas e sim, principalmente de roupas de grife, eu até entendo, não acho que é correto, mas eu até entendo a preocupação da marca no pessoal que vai estar utilizando aquela roupa, porque o pessoal que compra um Gucci original é um pessoal que quer uma exclusividade. Se você chegar com a bolsa da Gucci falsa, tiver ali perfeito, um xing-ling ali perfeito, faz a mesma coisa, mas não é uma Gucci original. Se você vê uma Gucci original circulando
com uma pessoa que está em situação de rua, aquela marca vai desvalorizar Eu e acho tem que não- todo, eu acho que não tem faz todo o sentido efeito. da réplica, não, porque se eu coloco uma réplica, um original, quem olha pra gente sabe do poder aquisitivo que a gente faz, é falsa. Não, é. Sim, Então, mas assim, vamos lá. E o que é que chocou? O que é que você tirou de aprendizagem? Eu foquei mais na parte do consumismo mesmo. Como eu falei, como eu disse de exemplo, do meu exemplo. Você vê um item, não sendo obrigatoriamente uma roupa, como a Raine falou da escova também, a gente olha na rede social, a gente vê um produto circulando, a gente vê todo mundo tá usando, a gente vê, eles dizem que é bom, né? Aí passa essa imagem, aí você, eu tô precisando disso também. Na verdade, você não tá precisando. Você quer. Você quer se encaixar. Você quer se encaixar socialmente. Exato. Pra você estar Que dentro bom. daquela pessoa. Né? Aí a pergunta, será que é necessário? Eu estava lembrando que você disse que, será que quantos pés a gente tem? Será que a gente precisa daquele 10 para São Paulo? Não, veja só, é importante que a economia ela esteja em alta, é importante que a gente consuma, de forma alguma eu sou contra o consumo. A gente quer coisa nova, a gente quer coisa bonita, a gente quer coisa confortável, a gente quer uma tecnologia que funcione. Nada disso, eu acredito, agora como um ponto de vista pessoal, que deve ser cortado, muito pelo contrário, o capitalismo é maravilhoso e a gente está, nesse sentido, né? A gente contribui, nós fomos treinados a isso, a gente trabalha para consumir. O que se fala de consumismo é outro degrau, não é? É realmente a escravidão, o foco sem que aquilo lhe pertença, sem que aquilo lhe sirva, mas muito pelo contrário, você serve aquilo, né? Você compra um carro novo para baixar a sua qualidade de vida, você não tem tempo, você tem que trabalhar mais para pagar aquilo. E uma razão de ser, qual a razão de ser? Tudo. Então, para mim, principalmente, eu fico pensando muito quando a gente fala em consumo e superendividamento, muito o foco na conscientização. Compre, usufrua, se presenteie, não tem problema. Mas saiba o que você está comprando, para que você está comprando. Hoje acho que a gente está comprando por experiência, né? Porque a gente acompanha muitas compras no TikTok para ver o que é que a gente quer comprar, se realmente vale a pena. E comparando a Sephora com a marca do produto. Vamos dizer, Dior. Eu quero comprar algum produto da Dior. Então, eu não vou comprar na Sephora porque ela vai me mandar numa caixa o produto e um saco de bolha, né, para não danificar. Se eu compro na Dior, ela vai me mandar uma sacola, uma caixa, amostras, um bilhete, para me fidelizar, assim, aquela experiência totalmente diferente. Eles vendem. Você paga até um pouco mais caro, mas para que você compre pouco pela não, mas experiência. Aí dá a diferença da experiência para o produto. Se você quer o produto, você sempre vai querer o produto mais barato. Agora, se você quer comprar a experiência e quer o consumo, aí você compra na marca. Não é nem comprar a experiência, porque você se sente mais acolhido, mas É experiência. Eu tenho um hambúrguer. Pessoal, pelo avançar da hora, é isso, você deu um exemplo ótimo. Isso é manipulação. Isso é manipulação, eu lhe Aquilo é manipular uma experiência que mais custa caro. caro. Pois é, Muito mas assim, é porque você diz, vai chegar de qualquer jeito, eu vou ali comprar na marca, porque vai chegar mais A bonitinho. mesma empresa que produz, Ai, a você não mesma é empresa que fez. Ela apenas vende marca em escala para a Sephora e a Sephora não dá experiência. E tem uma vaidade de como a sociedade vai nos ver, Não manda nenhuma amostra. principalmente. Pessoal, pelo avançar da hora, muitíssimo obrigado. Foi muito bom essa experiência, né? Não tão engrandecedora como a da Dior, mas que bom que o documentário, de alguma forma, contribuiu aí, pelo menos para a reflexão. Assistam, divulguem, vocês e eu também. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.